Olá, pessoal do oitavo ano. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre energias, né? Nós tínhamos começado a falar sobre tipos de energia, só que nós não demos continuidade, agora a gente vai continuar no formato digital. Aí as mesmas informações que eu passei no vídeo de matemática. No final do slide, do vídeo, vai estar a agenda de vocês. Dá uma olhadinha na agenda. Se possível, vai pausando o vídeo, vai estudando pelo livro, retorna para o vídeo de onde você parou para reforçar o conteúdo, né? Isso daqui é só um material de apoio. Lembrando que estudo professor, aluno, aluno, aluno e aluno. Então isso depende muito mais de vocês do que de mim. Bora dar início ao nosso slide aqui. Física, né? Oitavo ano. Qual é o assunto que nós vamos ver? A gente vai ver energia eólica, energia hidráulica ou hidroelétrica, né? Energia solar, energia nuclear, a energia obtida de seres vivos e matrizes energéticas. Energia e tecnologia. Imagine um mundo com a população atual sem a diversidade das fontes de energia que temos. Todo o processo de desenvolvimento humano tem uma relação estreita com a evolução do domínio e do uso das fontes de energias dispostas na natureza. E na nossa relação com essas fontes se vinculam fortemente às estruturas de produção e consumo dos bens e serviços desenvolvidas ao longo do tempo. As diferentes tecnologias de conversão de energia condicionaram diversas formas de uso, com os distintos rendimentos que, por sua vez, ocasionaram múltiplos impactos no meio socioeconômico e ambiental. O que é que a gente pode tirar desse texto? Primeira coisa, ele diz que a tecnologia só pode se desenvolver com a evolução da energia. Isso é verdade? Isso é verdade? Se a gente parar para pensar, qual foi a primeira revolução tecnológica? Se a gente pensar bem, vai ser a revolução do fogo, né? Foi a partir de quando o homem pôde dominar o fogo, ele pôde fazer novas ferramentas, ele pôde trabalhar à noite, ele pôde sobreviver à noite com frio. Se a gente parar para pensar o que é o fogo, é uma fonte de energia. Então, toda a vida que a gente dominava uma nova forma de energia, a gente evoluía tecnologicamente. É isso que essa parte do texto está falando. Ele fala aqui também da questão de produção e consumo. Com o fogo, a gente conseguiu novas ferramentas. Então, você tem um novo material ali. Né? Se a gente parar na revolução, pensar na revolução industrial, a gente tem um novo meio de produção muito mais acelerado do que a gente tinha na manufatura, né? Aqui no final ele fala dos impactos que essas revoluções trazem. Quando a gente explora o petróleo, nós estamos consumindo combustível fóssil e lançando poluentes nocivos ao meio ambiente. Quando nós fazemos uma hidroelétrica, ele ocupa uma região que é uma região natural e devasta aquela pequena região. Tem um impacto no meio ambiente. Quando você se utiliza de fontes nucleares, existe um grande risco daquele ambiente ficar com radiação. Então, sempre vai ter essa balança, né? De qual é a fonte não renovável, mas qual é a fonte mais sustentável. Porque fonte renovável é muito difícil para o ser humano. Lembrando, se você quer ter trabalho, você tem que gastar energia. Energia eólica, né? Energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como a utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica, ou velas para impulsionar um veleiro. Né? Ele dá 3 exemplos. Muitas vezes a gente pensa que é só aqueles geradores gigantes que a gente vê nas praias. Não, aqueles dali são os aerogeradores. Mas um barco que é movido a vela, ele está utilizando combustível? Não, ele está utilizando os ventos para impulsionar aquele barco. Né? Um catavento mecânico que puxa água, ele está utilizando a fonte, ar, né? O vento, e ali está funcionando uma bomba
fazendo com que a água saia da terra. A energia eólica, enquanto alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, está permanentemente disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não produz gases de efeito estufa, né, durante a sua produção e requer menos terreno. O impacto ambiental é geralmente menos problemático do que outras fontes de energia. Isso é verdade. Se você parar para pensar naqueles transformadores, né, os aerogeradores, eles ficam geralmente em praias, eles ficam em locais mais desertos, que não ia fazer diferença daquele gerador estar ali ou não. E ele não tem grande impacto ambiental. O terreno que ele ocupa é pouco. Energia hidráulica ou as nossas hidroelétricas. Essa daqui, se a gente tivesse em outro país, não seria nem muito mencionada. Em países menores, mas como o nosso país ele é o quinto em extensão territorial, ele tem grandes rios, ele tem grandes afluentes, e isso é muito importante para uma hidroelétrica. Você precisa de um local que tenha essa queda de grande volume de água, e a gente tem devido à nossa extensão do nosso país. A energia hidráulica é a energia obtida a partir de energias potenciais de uma massa de água. Lembrando que a energia potencial, se você tem altura, então aquele objeto que está naquela altura, ele tende a cair. Quando ele cai, ele faz o quê? Ele libera energia. Energia potencial que a gente falou na última aula. Energia potencial de massa de água, a forma na qual ela se manifesta na natureza e nos fluxos de água, como rios e lagos, e pode ser aproveitado por meio de um desnível ou queda de água. Pode ser convertida na forma de energia mecânica, rotação de um eixo, através de turbinas hidráulicas ou moinhos de água. A turbina, por sua vez, podem ser usadas como acionamento de um equipamento industrial, como um compressor ou um gerador elétrico, como a finalidade de prover energia elétrica para a rede de energia. Mais de 50% da energia produzida no Brasil vem de uma hidroelétrica. Tanto que quando nós temos alguma informação nos noticiários, eles falam, a hidroelétrica de Ipu, o açude e tal. Ele sempre vai citar um rio, um açude, uma represa, porque essencialmente a nossa energia aqui é hidroelétrica. Energia solar. Energia solar é um termo que se refere à energia provenida da luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar, a energia solar, a arquitetura solar e a fotossíntese artificial. Lembrando, professor, como assim fotossíntese artificial? Quando você tem uma estufa, todo aquele revestimento branco da estufa é para que aquele calor não se disperse logo e as plantas podem aproveitar mais ainda daquele calor. Tecnologias solares são amplamente caracterizadas como ativas ou passivas, dependendo da forma como capturam, convertem e distribuem a energia solar. Professor, como assim ativa ou passiva? A questão do ativo ou passivo, ele se dá da forma que essa energia é armazenada. Ativa, a energia está sendo adquirida, logo ela está sendo gasta. Passiva, a energia está sendo adquirida por um painel e ela está sendo reservada em uma bateria. Convertem, distribui solar. Entre as técnicas solares, passivas estão a orientação de um edifício para o Sol, a seleção de matéria como com massa térmica favorável ou propriedades translúcidas e projetar espaços que façam o ar circular naturalmente. Então, geralmente, quando tem a escolha da construção de edifício, ele vai ser sempre, geralmente, é voltado para o nascente e as costas dessa casa ficam para o poente. Né? Muitas vezes a gente vê adultos conversando e eles falam, minha casa é voltada para o lado do sol.
Isso daí é uma forma da gente utilizar esse tipo de energia. Pela manhã a gente pega aqueles raios solares que são melhores, entram na nossa casa, e pela tarde, que o sol, no período de meio-dia para tarde, o sol é mais quente, está voltado para as costas da nossa casa. É uma forma de aproveitar a energia solar. Energia nuclear. Energia nuclear é energia liberada de uma reação nuclear, ou seja, do processo de transformação de um núcleo atômico. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares, emitindo energias durante esse processo. Baseia-se no princípio de equivalência massa-energia. O que acontece na reação nuclear? Você tem um núcleo de, por exemplo, um núcleo de hidrogênio. O que acontece no Sol? Você tem núcleos de hidrogênio, eles se chocam com núcleos de hidrogênio, dando origem a um hélio, né? Ou esse hélio também pode se romper e dar em resultado a hidrogênios. Essas reações, tanto de fissão quanto de fusão quanto de fissão, eles geram energia. Baseia-se na equivalência de energia, segundo a qual, durante a reação nucleares, ocorrem transformações de massa e de energia. Foi descoberta por Hahn e Meitner como a observação de uma fissão nuclear. Fissão, rompimento, tá? Nuclear depois da irradiação de urânio com nêutrons. A tecnologia nuclear tem como uma das principais finalidades gerar energia elétrica, aproveitando o calor emitido da reação para aquecer a água, tornando em vapor, assim movimentando turbinas acopladas aos geradores. Então funciona mais ou menos como uma hidroelétrica. A hidroelétrica, você tem a água caindo, com velocidade ela vai passar por uma turbina, vai girar aquela turbina, fazendo energia elétrica. O que é que acontece na usina nuclear? Você tem uma reação nuclear que libera muita energia, ela esquenta aquele ambiente que vai estar sobre plataformas com água. Essa água vai se tornar vapor, que vai gerar uma turbina como uma hidrelétrica. Só que qual é o principal problema da energia nuclear? É muito arriscado de conter uma fissão dessa. Nós temos o que aconteceu em Chernobyl. Até hoje, o núcleo está ativo, né? Ele está contido, só que ele está ativo. Após você começar uma reação dessa, você parar essa reação é muito difícil, porque é algo que está além da nossa tecnologia para uma reação nuclear, infelizmente, né? Então é muito arriscado você ter esse tipo de energia em locais habitados. Você parar para pensar no que aconteceu em Chernobyl, foi uma usina que ele espalhou radiação por quase toda a Europa. Então não é um pequeno local, é uma abrangência grande a questão da radiação. E a radiação pode causar muitos malefícios para o sistema biológico. A reação nuclear pode acontecer controladamente em um reator de uma usina nuclear ou descontrolada como uma bomba atômica. Outro exemplo de descontrolado, nosso próprio Sol. Essa luz que a gente recebe é uma radiação que está acontecendo bem distante aqui da Terra, lá no Sol. Energia obtida dos seres vivos. Existem duas fontes distintas de energia química contidas nos seres vivos: aquelas provenientes de organismos vivos e as de origem fóssil. Os seres humanos aprenderam a usar a energia contida na matéria orgânica, queimando madeira para aquecer caldeiras, cozinhar ou movimentar locomotivas. Se fazem assim o uso de matérias que encontramos na natureza. Considerados recursos renováveis, usados com controle, podem ser usados sem riscos de esgotamento. Só que qual é o problema? É você desmatar toda uma floresta, não fazendo o reflorestamento dela. Cadê o recurso? Você gastou todo o recurso sem repor aquele recurso na natureza. Agora, quando falamos de petróleo, carvão mineral e gás natural, estamos explorando energias que foram armazenadas por organismos já mortos há milhões de anos. Então, nós temos uma floresta antiga, aquela floresta foi encoberta,
durante milhões de anos, ela foi pressionada até que todo aquele substrato biológico se tornar petróleo ou carvão mineral. O que é que acontece ali? Esse recurso, um dia ele vai acabar. Ele não está sendo refeito, né? Não tem como a gente refazer petróleo. Então é um recurso escasso. Esses recursos são considerados não renováveis, pois levariam muito tempo para serem produzidos novamente. As matrizes energéticas. Aqui a gente vai ver duas matrizes: a de gasto mundial e a de gasto do Brasil. Primeiro é o mundial, tá? Matriz energética indica a forma como as diferentes fontes de energia são consumidas no mundo, em escalas mundiais, e energia de origem fóssil é a mais usada, esperando que essa dependência diminua ao longo dos anos. Por que diminuir essa dependência? Porque elas são escassas, elas vão acabar. Cada vez mais que a gente se apega a energias vindas de petróleo, carvão, mineral, gás natural, a gente está se apegando a uma fonte de energia que vai acabar. Então a gente tem que desenvolver a nossa tecnologia para encontrar novas fontes de energia. Esse é um caminho muito mais saudável, né? Porque toda vida o petróleo vai ficar mais caro. Por quê? Porque ele está acabando. Aí a gente tem um primeiro gráfico. A gente pode observar nesse gráficozinho aqui que 32% mundialmente é petróleo. Então um terço de tudo que nós gastamos no mundo vem de petróleo, de fonte de energia. Aproximadamente o outro terço ali é carvão, tá? Esse carvão aí é carvão mineral. Então nós podemos dizer que 2 terços do que a gente gasta no mundo é de fontes que vão se esgotar. Então, depois que essas fontes acabarem, de onde é que a gente vai tirar esses recursos? Aí a gente tem que olhar aqui, correndo atrás. Ó. A gente tem um gás natural também, 23%. Já fecha quase 3 de 3 aí. O que é que resta? Hidráulica são apenas 6,79 mundialmente. Nuclear, 4,44. A eólica, ó, energia natural, energia de fonte renovável, apenas 1,4%. Outras fontes renováveis, 0,89%, e a solar, 0,45%. Professor, por que aqui a eólica e a solar não é tão aproveitada? A gente tem o problema da indústria. O que é mais fácil? Você vender um produto que está ali disponível ou você fazer um produto para vender? Você vender o que está disponível. O petróleo está ali disponível. A questão da solar, você precisa produzir o painel, você precisa produzir a bateria, você precisa criar todo um mecanismo para captar aquela fonte de energia. Então é muito mais difícil. A mesma coisa para a eólica. Vamos ver a matriz energética do Brasil e observem como é diferente. De cara, a gente já tem a hidráulica com mais da metade da capacidade. Então, basicamente, a energia que a gente utiliza aqui é de fonte hidráulica, são as hidroelétricas. Olha os outros. Nós temos apenas 13% de gás natural, nós temos 2% de eólica, nós temos 2,5% de nuclear, sim, nós temos energia nuclear, 3,2% de carvão e derivados, 6,9% derivados de petróleo, 7,3% de biomassa. Professor, o que é biomassa? Biomassa são óleo natural, nós vamos ter o álcool, nós vamos ter biodegradação de dejeto de animais que são feitos em algumas fazendas, que produzem gases e esse gás é transformado em energia. Então no Brasil ele é muito competente nessa questão da energia renovável. Houve alguns anos que foi bem investido nisso, né? E o Brasil está ali na frente. E aqui a gente tem a agenda do que a gente falou. Foi um pouco extenso, mas tudo que a gente falou também tem nessas páginas.
Deem uma olhada, estudem. É da página 40 até a 47, é muito texto mesmo. Atividade de casa de vocês é da página 42, 44, 48, 49 e 50. Quando a gente retornar, a gente vai retornar falando um pouquinho dessas atividades, tirando algumas dúvidas, tá? Obrigado, fiquem bem.